Tudo bem, pessoal? Continuando aqui os nossos estudos sobre operadores lógicos, lembra que nos vídeos anteriores a gente já falou sobre o operador lógico AND, que é o operador e, também falamos sobre o operador lógico OR, que é o operador OU, e nesse vídeo a gente vai estudar um pouco sobre o operador lógico NOT, que é o operador de negação, tá bom? Então vamos dar uma olhada. Qual que é a regra dele? Quando um valor booleano, lembra que um valor booleano é aquele que só aceita verdadeiro ou falso, sim e não, 1 e 0, né? Lembra disso? Geralmente é uma variável ou é o resultado de uma estrutura de decisão. Quando esse valor passar por o operador NOT, ele vai ser invertido. Mas como é que é isso? Basicamente é o seguinte, é uma operação de negação. Se um valor booleano, imagina uma variável do tipo bool, tiver como verdadeiro, o estado dela é verdadeiro, quando a gente passar por esse processo de negação, ele vai ser falso. E vice-versa. Imagina que um valor falso passa por esse operador lógico NOT, ele vai passar a ser verdadeiro. Então ele inverte o valor, simples assim. O que era 1 verdadeiro passa a ser 0, que é o falso, tá? Essa é uma operação de negação. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo tipo da vida real, tá? Primeiro lugar. Imagina esse daqui, esse símbolo aqui é uma lâmpada, certo? E essa lâmpada está ligada. Maravilha. E um outro estado que ela pode ter é desligada, certo? Ligado e desligado. Eu sei que essa lâmpada é do tipo incandescente e na vida real ela aceitaria outros valores, valores intermediários. Por exemplo, um pouco ligada, um pouco mais clara, um pouco mais... Ela é uma lâmpada dimerizável, né? Ela vai aumentando ou diminuindo a potência dela. Mas vamos entender o conceito por trás, tá bom? Vamos deixar mais simples, querendo dizer que esse objeto, essa lâmpada, só pode ter dois estados, ligada ou desligada, certo? Valor 0 ou valor 1, tá? Uma outra forma da gente falar que ela está desligada seria falar que ela está não ligada, tá? Então, olha como é que é esse operador lógico. Eu tinha aqui esse estado de ligada, a lâmpada estava ligada, mas como eu neguei esse atributo, agora ela está desligada. Falar desligada ou que ela está não ligada tem o mesmo significado, o mesmo valor lógico, tá bom? Lembrando que num valor booleano, aquele que só aceita sim, não, verdadeiro, falso, fechado e aberto, eu posso negar, eu posso inverter o significado dele, tá? Inverter o valor. Aqui eu tinha nesse ligado algo que nem isso, né? O desligado é isso. Eu posso falar que o não ligado tem este valor também, tá? Eu neguei o ligado. Vamos ver um outro exemplo. Imagina que a questão de temperatura, tá? Pode estar quente e o oposto de quente é frio, certo? Uma outra forma de falar esse quente seria falar que não está frio, tá vendo? Eu neguei esse valor, eu inverti esse valor. Então, algo, uma temperatura não fria, pode ser quente. Do mesmo jeito que uma temperatura não quente pode ser frio, tá? Eu neguei este atributo. E como que fica isso na parte da programação, que provavelmente é aquilo que você veio buscar aqui, é aquilo que você quer saber mais. Como é que é isso com um trechinho de código? Vamos dar uma olhada, olha só. Eu tenho aqui uma estrutura de decisão. Lembra disso? A gente já vem falando sobre isso nos últimos 2 vídeos, pelo menos, que é um if, uma estrutura de decisão perguntando se alguma coisa vai acontecer. Porque se isso daqui tiver como resultado verdadeiro, eu vou executar a linha que está logo abaixo dele. Certo? Essa é a função aqui da estrutura de decisão do tipo C. É claro que acima desse bloco de código outras coisas aconteceram, tá bom? E eu vou explicando aos poucos. Então imagina essa situação de um aluno que a gente vai colhendo algumas informações dele, por exemplo, notas, vai fazendo algumas operações, por exemplo, soma 2 notas, divide para saber uma média, e aí a gente consegue descobrir se esse aluno foi ou não aprovado em uma matéria, tá bom? E aí como é que eu leio isso, né? Se essa variável do tipo booleana, lembra dela? Aqui ó, eu declarei lá em cima aqui no código bool aprovado. Ou seja, é uma variável do tipo bool, ou seja, do tipo booleana, que, ou seja, né, só aceita 2 valores. Ou ele vai reservar o valor verdadeiro ou o falso, tá bom? Ele só tem esses 2 valores. Ele não é uma variável do tipo string, palavra, que aceita mais coisas escritas. É sim e não, verdadeiro ou falso, 0 e 1 para ele, tá? Essa variável que eu criei mais acima. Então, o que eu estou testando aqui? Se o valor que tem armazenado nessa variável for igual a true,
né? Se for igual a verdadeiro, algo vai acontecer. Mas antes de falar sobre isso, um pouquinho mais detalhado, eu vou te falar sobre esse operador aqui, ó, esse símbolo, tá vendo isso? Igual, igual, esse é o símbolo de comparação na programação, tá? Em C Sharp, em Java, em outras linguagens. Quando eu quero perguntar se algo é igual, ou seja, igualdade mesmo, tá? Se algo é igual a outro valor, eu uso igual, igual. Quando eu quero jogar um valor em uma outra variável, aí eu uso um símbolo só de igual, que é o símbolo de atribuição de valor, tá bom? Mas vamos tentar ler isso daqui de forma mais fluida. Se o valor da variável aprovado for igual a verdadeiro, eu quero armazenar uma mensagem comemorativa. Aê, deu certo, né? Você foi aprovado, você passou nessa matéria, ainda bem. Como que ficaria o oposto disso? Também uma estrutura que eu poderia falar poderia testar, se a variável aqui tem um valor falso. Lembra que essa variável do tipo booleana só pode ser verdadeiro ou falso. Se aprovado for igual a falso, eu vou falar, putz, vacilei, né? Eu não fui aprovado. Aqui, nesse resultado do lado esquerdo, aprovado igual a true significa que de fato você passou. E aqui significa que você não foi aprovado. Então, putz, só lamento, semestre que vem estamos aí. Então você repara aqui que eu tenho uma estrutura de decisão com uma variável do tipo bool, ou seja, ela só aceita o valor verdadeiro ou falso. Esse valor eu descobri lá em cima na programação, via cálculos, ou então perguntando realmente para o nosso usuário se ele passou ou não. O fato é, aqui vem uma decisão, se você aprovado igual a falso, ou seja, se você foi reprovado, só lamento. Mas você pode estar pensando, poxa, mas se for aprovado, comemora, se for reprovado direto, só lamenta. Não tem um valor intermediário aí, que seria tipo uma recuperação ou ADP na faculdade? Na verdade, a gente pode então fazer uma pequena modificação nesse código, e aí olha como é que vai ficar, como que pode ficar. Olha esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo de exclamação perto desse valor true é o operador lógico não, tá? Então, lembra que para que ele serve? Que a gente vai inverter um valor do jeito que está escrito aqui, é como se eu estivesse falando, se o valor da variável aprovado for igual a algo que não é verdadeiro, ou seja, se for falso, eu lamento. Aí você pode pensar, poxa, mas não era mais fácil colocar aprovado igual a false? Talvez, mas o que eu quero dizer aqui, vamos supor que essa variável não fosse só do tipo verdadeiro ou falso, se ela fosse do tipo palavras, uma string. Ela poderia aceitar vários valores, muitos, e eu não controlo todos eles. Eu poderia simplesmente falar, olha, não sei o que vai rolar, mas se essa variável for igual a algo diferente de true, eu já coloco aqui, vixe, se deu mal vai ter que estudar um pouquinho mais. Uma outra forma de usar o operador lógico NOT é aqui, ó, eu vou fazer uma modificação nesse sinal, que é aqui atualmente o de comparação. Olha como é que funciona, como a gente usa muito isso na programação. Se o valor aqui que está armazenado nessa variável aprovado for diferente de true, só lamento. E aí a gente poderia colocar como consequência, se não, aí você comemora. Ou seja, se você foi reprovado direto, ou então ainda não foi aprovado, só lamento, putz, mas se deu certo, se não, né, ou seja, se a aprovação for verdadeira, aí você comemora. Esse símbolo é o símbolo de diferente. Repara que esse símbolo igual é o símbolo de igualdade, querendo saber se isso é igual a outra coisa. Esse daqui é se é diferente, tá bom? Na linguagem de programação a gente usa a exclamação e o igual para falar se o valor de uma variável é diferente de um valor. Certo, gente? Então, o operador lógico não, o que a gente precisa saber é simples assim. Quando ele está em jogo, ele vai modificar o valor, ele vai inverter o valor de uma variável, se essa variável ou valor for do tipo booleano, mas a gente também pode usar esse operador NOT para, ao invés de simbolizar igualdade, a gente fala diferença. Então, se um valor é diferente de um outro valor.
certo? Então, operadores lógicos eram esses três que eu queria passar para vocês. No vídeo anterior a gente falou sobre o operador lógico e, teve um outro vídeo que a gente falou sobre o operador lógico ou, e esse daqui é o operador de negação, o operador NOT. Tem outros tantos, mas esses é o que a gente mais usa e é por isso que eu gravei esses vídeos para deixar muito claro para vocês o que é uma coisa e o que é outra, tentando exemplificar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.